Oi, gente! No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da minha jornada sobre uma questão sobre finanças, dinheiro. Então, hoje é o nosso quinto episódio da série Os Cinco Pilares da Prosperidade. E hoje nós vamos falar sobre as crenças que bloqueiam a nossa prosperidade. E eu vou contar um pouquinho da minha jornada, como que foi isso, como que passou isso na minha vida. Eu quero, inspirar você a te ajudar de alguma forma, se você está passando por isso ou se você já passou por isso, tá bem? Então, para a gente já começar, essa primeira parte, a gente precisa lembrar ou entender um pouquinho mais a fundo do que é prosperidade. Lembra que prosperidade não é só dinheiro, né? É a qualidade de vida, né? É liberdade de possibilidades. E eu não sei você, mas eu, quando eu comecei a trabalhar, eu não sabia de fato o que era prosperidade. Eu achava que prosperidade é quem tinha muito dinheiro. Pessoas prósperas é que tinham dinheiro. E o dinheiro, ele ele te possibilita viver em prosperidade, mas não necessariamente que é só isso, né? Então o dinheiro, ele é essa ferramenta que nos possibilita ter o quê? Liberdade, escolha, possibilidades. E aqui é a grande questão que eu fui percebendo na minha jornada, é por isso que eu estou trazendo isso para você, para ver se você também passou por isso, como eu passei, né? Esses bloqueios das crenças relacionadas ao dinheiro que me limitou muito de viver muitas coisas que eu queria na minha jornada. E também foi o grande propulsor que fez com que eu saísse de uma situação para ir para um outro local, né? Para uma outra realidade na minha vida. Então, o dinheiro ele é uma ferramenta, né? Que ele sempre vai ampliar, né? Amplificar todo o nosso poder de escolha, todo o nosso poder de experiências. Então, se você tem um valor de liberdade, se você preza, né, por viver experiências, por viver liberdade, coisas boas, conforto, não tem como. Você precisa entender a importância de você focar na sua área financeira, que não é relacionada a só dinheiro, mas é outras coisas que tem por detrás dessa informação, e é isso que eu quero trazer para você. Eu entendia que para que eu prosperasse, precisava entender e focar nessa área. E é isso que eu quero trazer para você, tá? Então, quanto mais você tem, mais você impacta na vida das pessoas, na verdade. Quanto mais eu tenho, mais eu consigo doar, mais eu consigo ajudar, mais eu consigo contribuir na vida de todo mundo, principalmente na vida das pessoas que a gente mais ama e principalmente na vida daquelas instituições que a gente tem um grande apreço, um grande carinho, que a gente quer contribuir, ajudar. Então a gente só consegue fazer isso quando a gente tem dinheiro em sobra, né? E não só no 2 a 2. Então, como que eu destravei minha vida financeira, né? Primeira coisa foi eu tomar a decisão que eu não queria mais viver na pobreza, no sentido assim, a minha mãe, né, quando eu morava com ela ainda, ela sempre me deu o melhor que ela podia, dentro das possibilidades que ela podia, mas chegou um determinado momento que eu percebi que para que eu tivesse mais, eu precisava sair de casa, eu precisava tomar outras decisões, eu precisava escolher outras coisas, eu precisava escolher um outro futuro, porque a minha mãe já tinha feito tudo por mim. Então eu tomei a decisão de sair daquela situação que no momento que eu vivia era o melhor que a gente poderia viver, né? Mas lembra, quem está nos cuidando, eles já chegaram no ápice que podia chegar para nos dar tudo que podia. Aí a gente, né, falando de hierarquia, né, pais e filhos, você precisa tomar a decisão de voar mais alto ou voar outros voos para que você alcance seus sonhos, né? E o seu sonho não é o mesmo que seu pai e sua mãe têm, né, com a sua família, enfim, não importa. O mais importante é você entender isso. Primeiro, eu saber que eu não tenho o mesmo sonho. E isso é normal, tá tudo bem, porque nós somos seres diferentes, né? Então eu percebi que eu não queria mais viver na escassez, né? Na escassez de privações, né? Viver no sufoco financeiro, porque a nossa situação, por isso que eu falei da pobreza, porque era uma situação muito limitante, muito limitada, né? Não só alimentar, não só financeira,
não só emocional, mas era uma situação muito limitante com a corda no pescoço, sabe? De não ter recursos ou ter o recurso assim, e aí, e mês que vem, como que vai ser? É nesse contexto que eu quero trazer. Então, eu escolhi criar uma nova realidade para mim, né? Baseada na abundância. O que que seria isso? Lembra que a abundância é a gente expandir nossa consciência. Então, eu precisava primeiro entender o que eu não queria viver. Eu sempre falo muito sobre isso. Você vai ver isso em vários vídeos meus, que é assim, mais importante do que a gente saber o que a gente quer é muito a gente saber o que a gente não quer mais, porque a gente para de repetir padrões, né? Então, eu tinha um desejo muito forte de ter conforto, né, de ter liberdade financeira. O que que isso significa para mim? Aí eu quero que você pense na sua jornada, né? Eu queria comprar o que eu quisesse. Eu queria poder comer, vestir, ir nos lugares sem aquela sensação, sem aquele sentimento de culpa, de arrependimento, de medo, né? E esses são as crenças que nos bloqueiam para a gente conseguir prosperar de alguma forma. Porque quando você vem de um emaranhado, de muita escassez, você precisa trabalhar essas questões, porque é isso que está aprisionando você ainda de não expandir mais. Então, eu desejava proporcionar esses momentos, né, não só para mim, mas para mim, para minha mãe principalmente, né? Então, eu percebi que eu precisava ganhar mais, não tinha como, né? Porque quando você está num patamar, você não, para você dar o próximo passo, você vai ter que gerar mais receita, né? Gerar mais recursos. E aí pode vir de diversas formas, né? Então eu precisava ganhar mais, e para ganhar mais, naquele contexto, eu precisava trabalhar ainda mais, né? Para que eu mudasse a minha realidade. Então, o normal, eu sempre trabalhei em duas coisas assim. O meu normal sempre foi trabalhar mais de 12 horas por dia, isso sempre foi o meu normal. Porque foi dessa forma, e eu não estou falando para você fazer isso aqui, isso é o melhor, tá? Mas estou contando um pouco da minha história. Isso foi a forma que eu consegui sair de um contexto para ir para outro contexto, para depois diminuir um pouco a minha carga de trabalho. E é isso que eu vou compartilhar com você aqui. Então, depois que eu fui fazer, né, eu já sabia que eu queria dar aula, né? Talvez você não me conheça, mas eu sou educadora física de formação, eu tenho pós-graduação em reabilitações, doenças e lesões. Então eu entendi que a forma que ia me dar dinheiro era eu estudar. Mas desde pequenininha eu sempre quis dar aula, eu sempre quis ajudar as pessoas a mudarem a realidade delas, ó a conexão. Por quê? Porque eu queria mudar muito a minha realidade de vida. Porque sabe quando você nasce e você tem certeza que você não faz parte daquele contexto? Eu sempre me senti assim. É como se eu sentisse que eu não fazia parte daquilo, que aquilo não era que fazia parte da minha essência do meu sonho, sabe? Eu sabia que eu queria mais, que eu queria coisas melhores, que eu queria conforto. Então, a primeira coisa que eu pensei foi, né, fui fazer a faculdade, fui muito feliz, muito realizada. Eu lembro que quando eu acabei a faculdade, eu já estava trabalhando na área, eu já estava trabalhando nas três coisas que eu queria trabalhar quando me formei, que era como personal trainer, como com terceira idade e com corrida. Então, eu já estava muito feliz e realizada quando eu me formei, porque eu já estava inserida na minha profissão. Mas aí, só voltando um passo antes, lembra que eu falei o que eu queria? Sair da pobreza. Então, eu tinha um desejo muito forte de realizar um sonho muito grande. E o primeiro sonho era deixar de ser pobre ou deixar de passar tantas privações. E é por isso que eu fui estudar muito. Então, né, quem fez faculdade sabe aquela loucura que é, né, que você trabalha o dia todo, normalmente, né, quando você que paga. Eu paguei minha faculdade toda sozinha, eu trabalhava o dia todo e à noite eu ia estudar. Então, foi uma jornada muito assim nesse passo, né? E aí, eu entendi que eu precisava buscar esses recursos, né, que era me aperfeiçoar. Então, eu investi muito no autoconhecimento, eu fui investindo muito em mim para poder
entender com qual público, né? Com qual era a linhagem de trabalho que eu queria trabalhar. Então eu comecei a selecionar muito o meu tipo de trabalho ou meu tipo de cliente. Por quê? Porque eu sabia o que eu queria entregar o melhor. Eu queria entregar, eu sempre trabalhei dessa forma. Eu gosto de trabalhar com entrega máxima daquilo que eu posso dentro daquilo que eu já tenho, sabe? Então, eu comecei a entregar muito para os meus clientes e assim eu fui crescendo na minha jornada, na minha carreira. E aí, pensando nisso, quais foram as crenças que eu fiz um mapeamento que eu percebi que bloqueavam a prosperidade de alguma forma, né? Para mim. E talvez isso você tenha também para você. Não sei se você já ouviu essas crenças. Às vezes você nem verbalizou, mas você já ouviu no contexto do seu convívio com as pessoas, que é dinheiro é sujo, ou dinheiro não dá em árvore, né? Quem tem dinheiro é ganancioso. Por que que você quer tanto dinheiro, né? Dinheiro não traz felicidade. Se eu ganhar muito, as pessoas vão me julgar. Aqui, para mim, essa daqui é uma que eu fiz um mapeamento e foi muito assim: dinheiro não traz felicidade. Gente, é sério que você acha? Você concorda com esta afirmação que dinheiro não traz felicidade? O dinheiro, ele não te traz felicidade, mas ele te proporciona momentos únicos. E aí tem a ver com a questão lá do comecinho desse vídeo de hoje, que a prosperidade, ela não está ligada diretamente ao dinheiro, mas é o dinheiro que te proporciona ser mais próspero. Entende por quê? Porque o dinheiro te dá o poder de escolha, é o dinheiro que te dá liberdade, é o dinheiro que te proporciona experiências, é o dinheiro que te coloca em locais, é o dinheiro que te coloca na casa que você deseja, no carro que você deseja, na relação que você deseja, no ambiente que você deseja, no país que você deseja, no estado que você deseja, não importa, porque sem o dinheiro você não faz isso. Entende? Então, assim, eu não sei se você já ouviu, essa aqui são poucas que eu fui mapeando que veio para mim, que eu coloquei aqui agora para gravar esse vídeo. Mas, assim, tem N crenças, então pode ter certeza que se sua questão é financeira, se você não parar e olhar para essa questão, não tem como destravar, né? Por quê? Porque as nossas crenças, né, são padrões repetitivos mentais e comportamentais que a gente aprendeu lá atrás. Não é de agora, é lá atrás. Então tá aqui no nosso subconsciente. Então a gente precisa olhar para isso para destravar. E aí como que a gente pode ressignificar então essas crenças, né? Que a gente precisa olhar para isso. A proposta é para que você entenda que isso está acontecendo, né? É a gente entender que dinheiro é uma energia, né? E ela vai sempre potencializar quem você é. O que que eu quero deixar claro aqui, eu quero que você pense nisso na sua jornada, que é assim, se você se você já ouviu essa crença que quem tem dinheiro é do mal, ou quem tem dinheiro faz maldade, ou quem tem dinheiro é ganancioso, ou quem tem dinheiro é, é metido, isso são todas crenças limitantes sobre dinheiro. Tem uma frase que eu ouvia muito quando criança, e se essa pessoa ouvir esse vídeo aqui, ela vai lembrar que assim, ela falava assim para mim: Carol, por que que você é tão, por que que você é tão gananciosa? E eu sempre falava assim: eu não sou gananciosa, eu sou ambiciosa. É diferente. Quem é ganancioso ele quer, ele só pensa no dinheiro, né? E quem é ambicioso, ele é movido por uma ação, por um propósito, numa direção certa que ele quer chegar. Então eu sempre fui uma pessoa muito ambiciosa e isso é bom, porque é a ambição, que é esse desejo forte, é esse propósito forte que nos move para frente. Senão a gente não sai do lugar. Se eu não sei para onde eu vou, como que eu vou chegar no meu sonho? Como que eu vou chegar no meu ideal? Não é verdade? Então, dinheiro é essa energia e ele vai sempre potencializar quem você é. Se você tem caráter, se você tem o valor de honestidade, se você tem o valor de integridade, se você tem o valor de ser justo, você vai ser com dinheiro ou sem dinheiro. O dinheiro ele só vai aumentar quem você é de essência.
É isso que a gente precisa lembrar. Pessoas boas com dinheiro fazem mais bem. Entende lá o comecinho que eu falei? Lá no comecinho do vídeo de hoje? Então, assim, quando você quer ter dinheiro, você pode proporcionar uma vida melhor, você pode proporcionar viagem para as pessoas, almoço para as pessoas, roupa para presente para as pessoas, você pode proporcionar tudo para você também, não só para o outro. Dei o exemplo do outro, mas para você. Agora, sem dinheiro, você consegue fazer isso? Não. Então, assim, pessoas boas com dinheiro fazem muito bem. Não é pessoas que são gananciosas, não fazem, ao contrário. Então, prosperidade é um direito que a gente tem, não é um privilégio, é um direito nosso. Só que quando a gente não aceita isso, é onde a gente começa a se bloquear para o fluxo de prosperidade, né? Então, no vídeo de hoje era para te trazer um pouquinho da minha passagem, da minha experiência com essa questão, né? E você pensar se você entende que você está preso nesse emaranhado da questão financeira que você precisa tratar. No próximo episódio, eu vou falar um pouquinho sobre os hábitos. Quais são os hábitos que ajudam você a transformar ainda mais, não só trabalhar a ressignificação, mas você vai ter que aderir a hábitos. Por quê? Eu sempre falo sobre isso, né? Porque os hábitos é o que move a nossa vida. Lembra, não é o que você sabe, mas é o que você faz com aquilo que você sabe que vai mover a sua vida. Porque a gente não, a nossa vida não se modifica por aquilo que eu falo, mas pela forma como eu ajo, né? Então, os hábitos que moldam a nossa rotina, porque moldam os nossos comportamentos, né? E pode ser um comportamento mental, pode ser um comportamento de ação, né? De fazer no dia a dia alguma coisa, tá? Então, o primeiro passo é a gente identificar, né? Eu quero prosperar financeiramente, esse é um desejo que eu tenho. Eu quero mudar a forma como eu enxergo o dinheiro, porque se eu não quiser isso, não vou fazer nada. De nada vai modificar na minha jornada. Então, a gente identificar essas crenças limitantes sobre o dinheiro para poder transformar é um grande gatilho que vai fazer você ter mais um passo na direção daquilo que você quer. E o dinheiro ele precisa ser visto como um aliado, né? Para que você possa crescer. Então, eu sabia que o dinheiro ele ia ser um aliado na minha vida, porque eu já não tinha. Então, ou eu ia andar de braço com o dinheiro para que eu prosperasse, pudesse ajudar minha mãe e todo mundo que eu já pude ajudar e contribuir, senão eu não ia conseguir. Então, a primeira coisa aqui, se você ficou com alguma dúvida, depois volta um pouquinho, né, esse vídeo, ou também pode deixar um comentário aqui embaixo com a sua dúvida, porque assim eu posso fazer mais conteúdos com relação a isso para você também, tá? E se você gostou dessa aula, se essa aula te ajudou de alguma forma, deixa o seu like, porque assim é uma forma de eu saber que esse conteúdo está te ajudando. Assim eu trago mais conteúdos falando sobre isso também aqui no canal, tá bom? Beijo grande no seu coração e eu te vejo no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, até breve.